Olá, estamos aqui para mais uma aula do projeto integrador Plano de Aula. Então vamos revisar rapidamente o que a gente já falou nas videoaulas anteriores, tá bom? Então a videoaula 1, que foi a visão geral do projeto, eu compartilhei com vocês as associações que podem ser feitas com o Design Thinking e o plano de aula, né, que é desenvolvido em ambiente escolar, tá? Tem que ter isso em mente. A videoaula 2 está relacionada à matemática escolar, né? Então foi uma videoaula direcionada com alguns assuntos específicos com a área, né, matemática enquanto ciência e a matemática que é desenvolvida no ambiente escolar, tá bom? Um outro destaque para vocês é uma disciplina que vocês realizaram no quarto semestre, denominada por Educação Especial e Inclusiva. Então hoje eu vou reforçar algumas coisas que vocês viram e a ideia é compartilhar coisas específicas com a matemática, tá bom? E quais as minhas intenções com a aula de hoje, tá? Então eu quero pontuar e problematizar algumas questões relacionadas à educação inclusiva, né, que é mais abrangente do que a gente falar em educação especial. Apresentar informações relacionadas à educação matemática inclusiva, que, considerando o que a gente falou na videoaula anterior, né, quando vocês adentrarem o ambiente de sala de aula, é muito interessante que vocês procurem saber se existe algum estudante no ambiente que vai precisar de algum suporte, né, para vocês planejarem um suporte específico. E como vocês estão vinculados à aula de matemática, é importante que vocês tenham informações sobre a educação matemática inclusiva, tá bom? Então eu vou passar brevemente aqui, porque provavelmente vocês já viram mais detalhadamente na disciplina que eu mencionei, tá? Então, a nossa Constituição Federal, ela é denominada por Constituição Cidadã, né? Porque o documento criado em 1988, ele exige que todas as pessoas têm que ser tratadas a grosso modo da mesma forma, independente da origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outro tipo de discriminação. Tá? Então a gente tem que pensar que a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela está vinculada à nossa Constituição. Então a gente não pode perder de vista essa legislação. Por mais que a gente fale, pense, né, em alguns momentos que a gente estiver lendo essa legislação, afirmar coisas do tipo, olha, no papel é muito bonito, né? A gente tem que pensar que no papel ela existe para que as pessoas cobrem os seus direitos, né? Então é importante que vocês, enquanto grupo, né, reunidos, vocês planejem ações que vocês estejam incluindo todas as pessoas, tá bom? E o artigo 4º, né, da nossa Constituição, é muito importante que vocês pensem, né, eu destaquei ali, porque os documentos nacionais, eles têm influência dos documentos internacionais, porque o Brasil foi signatário dos acordos internacionais relacionados à questão cidadã, inclusão, coisas do tipo, tá? Bom, agora falando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a nossa LDB, eu só compartilhei com vocês mais esse artigo porque ele vai reforçar o que já foi dito na Constituição, certo? Mas ainda existe uma parte da legislação, né, da LDB, que tem um capítulo específico com relação à educação especial. Eu vou citar já já. Mas existe uma mudança feita recentemente, de 2021, né, relacionado a respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá? Essa é bem recente. Bom, então aqui eu vou falar algumas coisas com relação à educação inclusiva e vou especificar a questão da educação especial. Para a gente pensar que a inclusão envolve, por exemplo, a educação de jovens e adultos, né? Essa etapa escolar que é ofertada para as pessoas que não conseguiram frequentar o ensino regular é uma forma de incluir os cidadãos, tá?
o atendimento educacional especializado, né, que está relacionado à educação especial, que deve ser oferecido no contraturno para as pessoas que estão associadas ao público-alvo da educação especial, é também uma forma de inclusão. Existem programas, por exemplo, material escolar, o transporte, a alimentação, eles são programas que beneficiam a inclusão, né, incentivam a inclusão das pessoas no ambiente escolar, tá bom? O capítulo que eu mencionei com vocês está relacionado ao artigo 58, né? Então ele diz o seguinte: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Essa foi uma alteração feita em 2013, né? Porque antes ela não era tão detalhada. E eu já adianto que a gente já vai falar daqui uns slides, né? Considerando que a nossa legislação é inclusiva, vai chegar um momento que um capítulo relacionado a um grupo só de pessoas, ele vai se tornar desnecessário, né? Que a gente vai pensar que quando a gente atingir o ápice cultural de pensar a necessidade de todas as pessoas, eu não vou precisar especificar, por exemplo, o grupo de pessoas que fazem parte da educação especial, tá? Eu gostaria de problematizar essa imagem, né, que representa a questão da equidade e a igualdade, né? E quando a gente observa para a primeira figura, todos receberam o mesmo suporte, né? Então a gente tem, né, as caixas ali, então eles receberam a quantidade igual de suporte. Só que essa igualdade de suporte não foi suficiente para que todos tivessem acesso às maçãs da árvore, né? Então, a segunda figura simboliza que algumas pessoas precisam de um suporte para estar em pé de igualdade, né, entre aspas, para acessar algum objetivo, né? Então, a gente pode fazer um paralelo com a educação inclusiva. Então, uma pessoa que é cadeirante, né, ele vai precisar de por exemplo, além da cadeira de rodas como suporte, ele vai precisar de uma arquitetura adequada para que ele consiga transitar no ambiente escolar, certo? Então, só assim, com cada um com o suporte que necessita, né, consegue acessar o conhecimento. Então, pensem nisso. Bom, agora a gente vai navegar no site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática para falar um pouco sobre a inclusão, tá joia? Bom, pessoal, agora a gente está aqui no site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Então aqui, por exemplo, vocês vão ter informações com relação à constituição dessa sociedade, sobre a importância, né, ao longo da história. Existe aqui informações de como você pode ficar sócio e ter acesso a um material privilegiado, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês são os grupos de trabalho. Como essa aula em específico, a gente está pensando em educação inclusiva, por exemplo, o GT13, né, que está aqui, Diferença, Inclusão e Educação Matemática, ele vai estar relacionado a um grupo específico, tá? E saber que é esse GT que estuda sobre isso, por exemplo, me garante, a hora que eu for procurar nos anais dos eventos relacionados à sociedade, material escrito que pode fundamentar a minha aula, tá? Então, o GT13, por exemplo, se eu entro aqui nos anais deixa eu puxar aqui, do CIBEM, por exemplo, né? Os anais desse evento que aconteceu em 2022, vocês podem associar, né, ó, tem material disponível para que vocês procurem temas que podem ajudar vocês com relação ao plano de aula, certo? Bom, clicando aqui na barra de ferramentas em anais de eventos, né, que é um livro constituído com o resumo dos trabalhos apresentados, a gente encontra também o CIPEM, que é o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática.
Nesse evento, então, a gente tem a edição atual, que aconteceu recente, né? A última versão publicada aqui é 2021, mas a gente teve que está para ser publicada a de 2023. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os anais do evento e tem o relatório. Nesses lugares específicos, vai ter que ter menção com relação ao GT, né? GT 13, tá bom? Outros lugares para pesquisa, materiais, né? Então, aqui, a hora que você clica aqui, tem materiais para aluno, professor, tem lives, tem periódicos, programas, bastante material para vocês pesquisarem. E aqui, nessa parte, faz uma brincadeira, né? Formação, a gente tem material para todas as etapas escolares, tá? Então, fica aí a dica para que vocês deem uma pesquisada, né, nesse link e para servir de inspiração para que vocês montem as aulas. Mas em todos os GTs, se a gente pensar que a gente quer visar a inclusão, se for alguma dificuldade específica, né, então suponhamos que a pessoa tenha dificuldade, algum conteúdo dos anos iniciais, né, dificuldade em conteúdo matemático, né, então quem vai me ajudar? Eu posso encontrar material através do GT1, que está relacionado à matemática na educação infantil e nos anos iniciais. Então, a minha sugestão é que vocês fuçem bastante assim nesse site. Bom, agora, dando continuidade ao que a gente estava falando, já que a gente fez a pesquisa relacionada ao site, então vamos lá aproveitar um dos textos que foi sugerido como estudo para vocês. Desconstruindo representações sociais por uma cultura de colaboração para a inclusão escolar, da Rosana Glatt. É muito, muito interessante o texto, né? Ele vai abordar a questão da educação especial e da educação inclusiva, dentro daquela perspectiva que eu já comentei com vocês anteriormente, de que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais usar o termo educação especial, porque a gente já vai estar pensando em inclusão de todos e não vou precisar de termos específicos para ter uma ênfase de suporte. E ela também vai problematizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais no ambiente escolar. Bom, então termos que normalmente são utilizados para que vocês não esqueçam disso quando estiverem indo para a escola, né, dentro do ambiente escolar. Então, o professor regular é o professor regente, é o responsável pela turma, né? No momento que a gente vive, a gente ainda precisa do suporte de um especialista em sala de aula em trabalho colaborativo para desenvolver ações visando ensino-aprendizagem, caso eu tenha alguém que precise de suporte, né? Então, suponhamos que tem uma criança com transtorno do espectro autista e ela tem um problema com foco na aprendizagem, né? Então, esse professor especialista, ele vai trabalhar em colaboração com o professor regular, né, o professor regente, e desenvolver uma aula que sirva tanto para a criança com TEA, quanto para os outros alunos da sala de aula. Porque a aula não é para ser direcionada para a criança com TEA, ela tem que ser direcionada para todos. Então, tem que montar um plano de aula que sirva para todos, e para a criança com TEA, inclusive, tá? Então, o termo utilizado para essa pessoa que vai dar suporte é o professor especialista, que pelo governo federal, né, pela legislação federal, a gente associa o professor especialista ao público-alvo da educação especial. E no estado de São Paulo, que teve uma mudança recente, né, o termo utilizado é estudantes elegíveis aos serviços da educação especial, no sentido já melhorando na questão de que todo mundo tem direito à inclusão e alguns estudantes vão ter direito ao suporte, né? Então, eles têm esse direito exercido, mas eles são de sala de aula. Eles não são só para ser direcionados para o suporte fora de sala de aula, tá? Então, a mudança do termo tem essa ênfase aí. Então, um trecho da autora que eu mencionei com vocês. A educação do século XXI configura-se como um conjunto de conhecimentos, metodologias, recursos, materiais, pedagógicos e humanos, disponibilizado para as escolas e outros espaços sociais de forma que possam promover a aprendizagem e a inclusão de pessoas com deficiências e outras características atípicas de desenvolvimento, certo? Então,
porque a questão da educação especial, né, usando ainda esse termo, ela tem um desenvolvimento histórico e dentro desse desenvolvimento existiu uma época que a educação especial, as pessoas que faziam parte desse grupo, né, contemplado atualmente, eles não eram incluídos necessariamente com todos os alunos de sala de aula, tá? E tem uma justificativa toda para isso. Um outro trecho, ela vai questionar, né, a questão da necessidade da organização da escola e da formação das pessoas, né, a formação inicial. Então, por exemplo, vocês fazem parte da formação inicial do curso de licenciatura em matemática. A formação inicial de vocês é em matemática. Então, esse curso, o curso que vocês vivenciam hoje, é muito diferente, por exemplo, do curso que eu vivenciei. Então, vocês saem mais preparados do que eu, comparando a graduação, para lidar com a diversidade humana, tá? Claro, a gente tem que continuar estudando, a ciência vai avançando, a gente vai se adequando, mas a gente já está num momento melhor. Com relação ao que essa autora defende, né, ela vai falar o quê? Que a atualização dos saberes docentes, tanto para os generalistas quanto os especialistas, né, ela quer dizer, então, tanto para as pessoas da matemática, biologia, ou quanto as pessoas que estão relacionadas ao atendimento educacional especializado, e, consequentemente, a transformação das práticas pedagógicas não é apenas uma questão de nova abordagem, né? Trata-se de um processo interno de desconstrução das representações sociais sobre o papel do professor, sobre o que significa ensinar em uma escola inclusiva. A gente está num momento histórico, né, que não se aceita mais, por exemplo, não é aceitável o professor falar assim, isso não é um assunto que me diz respeito, né? Ou eu não sei isso, então, tipo, não quero aprender. Não. É um assunto que é pautado em lei, as pessoas hoje têm informação, essas pessoas que se beneficiam da legislação, elas podem, inclusive, entrar na justiça contra a pessoa que não está seguindo a lei, tá? Então, é extremamente importante que as pessoas tenham atenção com relação a essa prerrogativa, tá? Esse texto em especial da Márcia Marim e Patrícia Brown, ela vai também na mesma linha da autora da Glatt, só que ela vai falar com relação à avaliação da aprendizagem, que é um tema extremamente importante. Infelizmente, a gente tem em mente, não só no ambiente escolar, mas a gente tem em mente que a avaliação é uma coisa, como se fosse uma coisa ruim, né? Então, a gente não quer errar, né? A sociedade cobra da gente, em geral, a perfeição. E isso não acontece só na sociedade, no ambiente escolar também. Então, as autoras vão apresentar temas que já eram discutidos antes de a gente falar sobre a inclusão escolar. E a partir do momento que a gente começou a incluir pessoas que precisam de suporte, alguns problemas aumentaram, mas eles já existiam, tá? Então, o que a gente tem que pensar, ensino, aprendizagem e avaliação é uma tríade que tem que caminhar juntas. Elas não podem, eu não posso falar, por exemplo, que eu ensinei e o aluno que não aprendeu, ou a avaliação só servir para eu quantificar o meu aluno. Por aqui eu quero só, ela vai especificar, e eu sugiro que vocês leiam com muita atenção esse trecho, porque assim, a educação especial, ela vai frisar, né, ao mesmo que a Glatt frisou, que a gente ainda tem necessidade de falar de um grupo específico, mas vai chegar um momento que a gente não terá mais essa necessidade. Então, esse é o trecho que eu adiantei, né, dei um spoiler no começo da aula, que eles vão falar, né, os autores vão falar explicitamente. Um outro trecho também das autoras está relacionado ao que eu já mencionei anteriormente, que as pessoas que necessitam de suporte, elas não trouxeram problema para a escola. Na realidade, os problemas já existiam. E eles só fica a impressão que foram ampliados, mas eles já existiam. Então, deixo aí com vocês as referências, né, que também estão no material de estudo, que vocês devem estudar aí para produzir o plano de aula de vocês. Então, até a próxima aula.